Vamos então à nossa prece, nesse ambiente de alegria por estarmos juntos, e aproveitando dessa psicosfera de alegria que toca os nossos corações, vamos buscar elevar os nossos pensamentos para nos conectarmos às correntes fluídicas do amor de Jesus. Os bons espíritos, os generosos e fraternos espíritos, que em nome do amor de Jesus aqui comparecem, nesse instante encontram-se ao lado de cada um de nós, nos abraçam, transmitindo-nos as irradiações amorosas de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade, acolhendo-nos em um ambiente propício para que possamos extrair dos conteúdos que aqui serão analisados, o conteúdo moral que eles possuem, para, em assimilando-os, colocá-los em prática, buscando com isso a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que fazemos nesse sentido. Abençoa, Senhor Jesus, os vossos generosos trabalhadores que se encontram aqui em vosso nome, nos amparando, nos assistindo, nos auxiliando, nos inspirando, dilatando a nossa capacidade de compreensão para melhor e mais facilmente compreender o que aqui vamos analisar, e principalmente, Senhor Jesus, nos socorrendo quanto possível e pertinente, e ainda, em vosso nome, a todos nós protegendo. Por tudo isso, mestre amigo, a nossa eterna gratidão. Que assim seja. Boa tarde. É com muita alegria que vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. Hoje o estudo é sobre está no livro Vinha de Luz, lição 75, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. O título da lição é Esperança. E vamos refletir sobre a esperança. Vivemos num mundo de provas e expiações, e por vezes as nossas vidas se assemelham a um labirinto. E tantos desafios, tantas preocupações que a gente acha que serão intransponíveis. E aí as sombras insistem em escurecer o nosso coração, a nossa mente, nos sentimos desanimados, tristes, decepcionados com a vida. Mas, de repente, surge a esperança. E vem trazendo junto com ela a certeza de um amanhã melhor. A certeza de que nós vamos superar as dificuldades e chegar no caminho da luz, no caminho dos dias melhores. E aí, o que é esperança? Esperança é um sentimento... minutinho só. Esperança é um sentimento de quem vê como é possível as realizações daquilo que deseja. Às vezes a gente deseja algumas coisas e a gente tem aquela esperança, aquela vontade de que aquilo ocorra. E aí é necessário que a gente tenha paciência, tenha fé, e espera. E a fé não significa que nós vamos conseguir tudo aquilo que nós queremos, porque nem sempre tudo que nós queremos é o que nós realmente precisamos. Então, ter a fé de que esse Pai maravilhoso vai nos dar o que nós realmente precisamos. E a fé é importante que se tenha paciência. Tudo na vida é progressivo. Se você coloca uma sementinha na terra, tem que ter paciência para que ela floresça, para que ela desperte. Se a gente quer conquistar as coisas na vida, também não é com um estalar de dedos. A paciência
para esperar que as coisas ocorram e que a gente seja atendido nas nossas necessidades. Muitas vezes achamos ruim com o desfecho daquilo que a gente espera, mas é exatamente esse que precisamos. Trabalhar a paciência, trabalhar a fé, a confiança e ter a certeza de um dia melhor. E o que é a paciência? Paciência é a qualidade de quem espera com tranquilidade o que deseja, que tem perseverança para não desistir, apesar dos percalços da vida. Aí eu tenho paciência, mas as coisas estão tão difíceis, eu vou desistir. Não, são os testes das nossas caminhadas. A gente tem que permanecer firme, acreditando na proteção do alto, não é? Em todas as lições do livro Vinha de Luz, tem uma frase de destaque. A frase de destaque de hoje é de Paulo, está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. O versículo 4 é o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras temos a esperança. Se a gente ficar só nesse versículo 4, a gente não vai ter não vamos captar o conteúdo todo do capítulo. Então, o capítulo 15, cujo versículo é o 4 que nós vamos estudar, eu vou contar alguns versículos que antecedem o 4 para podermos entender melhor. Então, o capítulo 15, escrito por Paulo, está em Romanos, é o seguinte: vivam para ajudar a edificar os outros. Versículo 1. Nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Versículo 2. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Versículo 3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E o versículo 4, que é o que nós vamos conversar hoje, agora vai ficar de mais fácil entendimento. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para manter as esperanças. Então, o que é necessário para que tenhamos a esperança? Ânimo, fé, confiança e paciência, que ela chega. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, em que as nossas almas estão mergulhadas naquela escuridão, que dá aquele medo, que dá aquela angústia, é que devemos mergulhar na essência de uma força que, como um farol, através das tempestades, nos leva. É a esperança, é a luz do cristão, é a presença de Jesus em nossos corações. Se nós acreditamos que Ele nos ampara, se nós acreditamos em Deus, é a hora de acreditarmos que vamos ser atendidos, protegidos. É naquela hora que nós estamos com aquela dor, com aquela angústia, com aquela tristeza. Dá um desânimo, mas a gente tem que superar esse desânimo, buscando no alto as energias necessárias para a nossa caminhada. Ao falarmos de esperança, vem nas nossas mentes a figura do Mestre, aquele olhar tranquilo, aquele sorriso, aquele abraço fraterno, que quando nos conectamos a Ele, a gente sente. E aí, Amélia Rodrigues nos conta no livro O Essencial, capítulo 28, cujo título é Hoje, Assim Como Ontem. Então, ela nos conta que aqueles eram dias difíceis. Por um lado, miséria moral, mental, ignorância, loucura e dureza de coração. Mas, por outro lado, a incomparável aroma da paz, que se espalhava pela região da Palestina, que era a presença de Jesus. Era como se a primavera tivesse chegado e as flores desabrochassem da hibernação em que se encontravam. A sociedade estava exausta de guerras, traições, misérias de toda ordem.
Simultaneamente, sofriam-se os limites da liberdade, dores que feriam as almas, a miséria moral que desanimavam as pessoas, aumentando inesperadamente a população das cidades. O campo estava se esvaziando. Os indivíduos escravizados aos poderes da política e do dinheiro aspiravam por algo ou alguém que os libertasse, a fim de poderem usufruir dos direitos conseguidos pelos poderosos. Israel era um caldeirão de desafios coletivos, e a cada instante eram abafados os gritos de liberdade e de ambições da paz, hoje assim como ontem. Ele havia voltado da jornada de Samaria, e a notícia de que ele dialogara com a samaritana e apresentara o seu reino àqueles que quisessem segui-lo, espalhara-se. Estava todo mundo atento, sabendo que tinha alguém pregando esperança, pregando amor, empregando a certeza de dias melhores. Alguns membros que o acompanhavam censuravam-no. Compadecido pela ignorância dos seus companheiros, ele retrucava: existe apenas um Deus que ama todos os seus filhos e que não discrimina um dos outros. E aí continuou o seu trabalho. Então a gente percebe que hoje, assim como ontem, ele viera para unir as ovelhas do Pai Criador e não para separá-las. Embora muitos seguissem, poucos agiam conforme ele indicava, conforme ele ensinava. A maioria gostaria que ele se transformasse num mágico, que deslumbrasse as multidões através dos milagres que operava. Essa maioria era constituída de criaturas instintos, de criaturas da cintura para baixo. Comiam, dormiam, reproduziam-se. No entanto, ele falava do reino de Deus, que fascinava a mente e iluminava os sentimentos das pessoas, que trazia esperança. Ele acalmava os doentes, os miseráveis morais. Muitos não concordavam com o público dele. A quem ele ajudava eram os mendigos, mulheres equivocadas, a denominada ralé, a fim de erguê-los do caos e exilá-los do sofrimento que eles traziam. Então, eles abraçavam, porque ele tinha certeza que ele poderia ajudá-los a encontrar o reino de Deus. E ele nos deixou um exemplo que podemos carregar a vida toda e que devemos realmente utilizá-lo, exemplo para vivermos, a fim de ajudarmos a edificar os corações dos nossos irmãos necessitados, daqueles que ainda não descobriram a grandeza do Pai, o amor do Pai que nos envolve. Que este amor, esta força, não há bens materiais que possam suprir essa força interior, né? Jesus, o bem-aventurado, veio demonstrar a grandeza da esperança para a felicidade, mediante novos comportamentos, e não naqueles comportamentos que constituíam e ainda constituem hoje a nossa maneira acomodada de viver. Ele veio trazer ensinamentos como que diz: acorda, desperta para a vida é muito maior, ela não é só essas coisas terrenas. E ele veio nos chamar a atenção para isso. E a indiferença para com o próximo acarreta o desamor. O homem ainda não havia descoberto, como ainda hoje muitos não descobriram, as maravilhosas contribuições do amor e da fraternidade para a evolução do próprio espírito. Quando estamos programando, auxiliando o próximo, nós estamos recebendo muito mais do alto. Analisemos a nossa postura frente às mudanças dos nossos hábitos, em nossas vidas, no dia a dia. Se tivermos que mudar alguma coisa na nossa rotina, qual é a nossa reação? Nós mudamos com tranquilidade? Ou muitas vezes reagimos ao novo,
ao desconforto da mudança, porque nós temos que sair da zona de conforto, a assimilar novas posturas de vida, e é esse o objetivo do Evangelho de Jesus, a nossa mudança constante interior. E aí, muitas vezes, reagimos ao novo, e a esse desconforto, com rancor, com mágoa, com reclamação, sem analisarmos as situações e o porquê das mudanças. Hoje, assim como ontem. A esperança não é acomodação, não é passividade. Ela não cruza os braços e espera que tudo se resolva, não. A verdadeira esperança é ativa, é movimento, é decisão e nos impulsiona a agir frente ao novo. Acender novas luzes, dissipando as trevas e sermos instrumentos de transformações e não de reclamações. A encarnação de Jesus assinala o momento em que o ser espiritual é mais importante do que todas as criações de ordem material. Ele chegou simples, humilde, enaltecendo o espírito em todas as ocasiões, valorizando as pequenas coisas e as pequenas atitudes em prol da vida, em prol do próximo. Ele chegou daquele jeito que não teve estrelismo, não teve luzes, não teve foguetes, não teve nada. Despercebido. Mas ali, naquela manjedoura, estava esse ser superior, que veio nos trazer o alimento da alma, que veio nos trazer subsídios para a nossa transformação interior. O fenômeno da evolução espiritual é de desenvolvimento mais lento do que aqueles de conquistas intelectuais e tecnológicas. Hoje, assim como ontem, a evolução moral exige esforço contínuo para combatermos as fixações produzidas pelo primarismo que estão dentro do nosso coração, do nosso espírito, do nosso ser. A humanidade caminha muito lentamente na estrada dos sentimentos para o bem. Agora, prevendo tais ocorrências, Jesus, que tinha aquela visão espetacular, o amor não amado, prometeu o Consolador para auxiliar na fixação dos seus ensinamentos. O Consolador apareceria no momento próprio e de modo seguro e transformador. Isso a gente viu. Quando ele prometeu o Consolador, demorou um tanto de tempo. E hoje a gente está vendo o resultado desse Consolador que veio nos transformar, que veio nos dar esperança, que veio nos fazer melhores a cada dia. Neste momento difícil do processo evolutivo em que a humanidade se encontra, o Espiritismo chegou como uma luz, como um raiar do amanhecer esplendoroso, dando confiança, dando subsídios, repleto de esperança, conforme Jesus prometeu. Tudo aquilo que ele havia prometido, a gente está constatando nas nossas vidas. Muitos já voltaram a ouvir o Divino Mestre através do Consolador prometido, demonstrando sede de amor, demonstrando humanidade para com os irmãos. No entanto, adotam condutas estranhas, egoístas, seletivas, negando-lhes a convivência da real fraternidade. Hoje, assim como ontem, não adianta termos o conteúdo e não colocarmos em prática. Nós vamos para o lado de lá, temos a teoria. Quando a gente encarna, pede para encarnar, a gente fala, olha, eu quero melhorar em tais aspectos que eu falei na outra encarnação. Aí a gente chega aqui preparado, dessa vez eu vou. E as coisas materiais brilham aos nossos olhos e muitas vezes a gente esquece. A gente não tem tempo, mais tarde, amanhã, e aí o tempo vai passando e o nosso espírito não vai se alimentando. A gente se alimenta a matéria, a gente peteca a nossa matéria com coisas bonitas. E o nosso espírito? Esta fome de Jesus, do conhecimento, que nós temos que suprir, não é? Emmanuel
nos alerta para permitirmos que a luz da esperança ilumine cada cantinho da nossa alma, reacendendo a fé, motivando-nos a transformar as nossas vidas, passo a passo, em um verdadeiro jardim de virtudes. A gente sabe que a transformação é lenta e constante. Agora, se eu começar, amanhã eu vou falhar, depois eu vou falhar. É como academia, eu falto 2 dias, depois eu não vou mais. Então, é constante ligação, conexão, é constante autoavaliação. Eu falhei hoje aonde? Puxa, eu preciso melhorar. Vou pedir desculpa para a pessoa que eu magoei. Por quê? Se eu não pedir desculpa, a mágoa vai ficar lá, a mágoa vai ficar aqui, eu vou ficar presa no chão. Eu vou me impedir de evoluir. Quando a gente desculpa, quando a gente tira a mágoa do coração, nós somos os primeiros beneficiados. Mesmo que, por enquanto, não consigamos ter uma fé robusta, a esperança é um tesouro acessível a todos nós. Ela não exige talentos grandiosos, condições perfeitas, mas um coração aberto e uma mente disposta a enxergar além das aparências. A vida é muito ampla, não é só isso que a gente está vendo, não. Imagine a esperança como se fosse uma sementinha muito resistente, plantada num terreno árido, plantada no solo daqueles corações que ainda não encontraram, que não aprenderam a amar a Jesus. E ela vai encontrar um cantinho, um caminhozinho para germinar, nutrindo-se da esperança, da promessa de um amanhã melhor. Cada palavra que essa sementinha sequinha, durinha que está lá dentro, cada palavra que ela ouve, vai aliviando, vai somando, e um dia aquela sementinha explode. Nem sempre podemos oferecer aos que estão ao nosso entorno o pão do corpo, ou as lições do Espírito, mas sempre teremos a capacidade de espalhar os benefícios da caridade, através de um olhar de compreensão, através de uma palavra de incentivo, um abraço fraterno. Tudo isso é caridade em ação, iluminando a vida daqueles que precisam de um aconchego, de um conforto, de um amparo. Quantas vezes a gente vê a pessoa tão caidinha, você dá um abraço, você fala uma palavra de conforto, ela levanta a cabecinha e sai respirando. Então, isso estamos colaborando na seara do Pai, para a construção de um ideal nesses corações necessitados. É a mais pura forma de caridade, pois ela se propaga sem custo financeiro, mas com um valor inestimável para quem recebe. Pense um pouquinho quanto que nós podemos ajudar o nosso irmão necessitado, através de uma palavra, de um apoio, daquele gatinho doente, daquele cachorrinho triste, que para aquela pessoa é fundamental, daquela plantinha que está lá murchando por falta de água. Quanta coisa a gente pode fazer para auxiliar. Isso é caridade, não importa quem, não é? Foi o que Jesus nos deixou. Muitas vezes a dor nos visita, no vale da sombra, no vale da dor, na doença e na morte. Nesses momentos de escuridão, o medo se instala. Ele vem aqui dentro do nosso coração, gerando conflitos, medos. São as provas e as expiações que a vida nos impõe, testando a nossa resiliência, testando a nossa fé, testando aquele aprendizado que nós tivemos, que não é para ficar guardado, é para ficar ativo, como a natureza, como a vida é ativa. E nesses momentos de fragilidade, a gente ouve uma vozinha lá dentro que sussurra: você não vai conseguir, seus problemas são muito grandes, você não tem condição. E aí a gente desanima, mas não é por aí. É justamente nesse momento, não é, que a gente tem que buscar, que a gente tem que encontrar essa luz divina no nosso coração, nos fortalecer para seguirmos a caminhada. No entanto, a esperança
não nasce da lógica humana, que muitas vezes declara falência. Ela vem de cima, como o sol que ilumina, como o sol que ilumina as nossas almas, a nossa coragem, a nossa vontade, criando novos movimentos na nossa vida, criando novas maneiras de ver o mundo e nos dando mais esperança, mais força e mais conforto nas nossas dificuldades. Ela nos convida a olhar além do imediato. Ela nos convida a sonhar, ela nos convida a pensar, a imaginar um futuro de possibilidades e trabalhar com fé para conquistá-lo. A esperança surge em nossas vidas como uma força do amanhecer, radiosa, brilhante, que nos fortalece, que nos dá a alegria de viver. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que nós, os seus aprendizes, nem sempre podemos acertar inteiramente. Ele compreende os nossos erros, as nossas quedas, e que são próprios da escola evolutiva, da nossa caminhada, faz parte do crescimento. Portanto, nesses momentos de deslize, de tristeza, de desânimo, faz parte da caminhada. E quando a gente sabe que faz parte e que são consequências dos nossos atos anteriores, pela reação das nossas ações, a gente enfrenta as dificuldades com mais clareza, com mais tranquilidade, porque a gente sabe da responsabilidade. Eu fiz lá, eu tenho que pagar aqui. Não é por acaso, porque é pai de amor. Que pai quer ver o seu filho sofrer? O pai quer, sim, que o seu filho aprende. O pai justo permite que o seu filho caminhe com os próprios pés. E ele não tira as pedras do caminho, não. Ele ensina o filho a desviar das pedras. Porque o aprendizado é aqui. E este aprendizado ele vai levar para a eternidade. Estamos sempre falhando, mas o Cristo confia sempre em nós. Ele acredita em nosso potencial de redenção e de aperfeiçoamento. Não importa quantas vezes possamos escorregar, Ele está sempre do nosso lado, amoroso e repleto de esperança. O acolhimento, o otimismo, a perseverança, a solidão, são atitudes simples que todos podemos ter, mas são poderosíssimas, são a manifestação prática da esperança em nossas vidas. Elas transformam o nosso entorno e nos transformam e transformam também o universo pela vibração positiva que é emanada dessas situações. Paulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, foi transformado pela esperança em Cristo e tornou-se um dos maiores mensageiros do Evangelho. Isso nos ensina que ninguém está condenado ao erro definitivo. Sempre é possível recomeçar. A esperança é como uma vela acesa no meio da escuridão, uma força silenciosa que nos sustenta quando tudo parece desabar. Está caindo, está desabando, amanhã vai ser melhor. Está caindo, está desabando, eu confio. Se eu for por este caminho e não deu certo, eu vou tentar o outro. O que eu não posso é seguir sempre no mesmo caminho e querer que as coisas aconteçam de maneira diferente. Não vão acontecer. Eu estou fazendo do mesmo jeito, não é? A natureza é uma mestra silenciosa. Devemos espelhar a natureza e tirar a lição que ela nos traz todo dia. As tempestades devastam, caem, arrebentam tudo, de repente brota tudo maravilhosamente bem. A natureza nos mostra a impermanência do sofrimento. Minha filha, o sofrimento não é constante, é passageiro. O sofrimento é aquela liçãozinha para despertar. Aí eu lembro de uma passagem de um professor que ele dizia assim: tinha uma senhora que sempre reclamava de dor de cabeça, mas todos os dias, ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça. Um dia ele chegou para ela e falou: olha, eu tenho uma receitinha boa para dor de cabeça. Aí ela falou: ah, é? Qual é? Corta o dedo. Aí ela falou: cortar o dedo? É, porque você vai cortar o dedo, você vai sentir dor no dedo e vai esquecer a dor na sua cabeça. Isso significou
que às vezes a gente tem um probleminha e a gente faz desse probleminha um problemão. Quando surge um outro problema, nós esquecemos desse probleminha que até ontem era um problemão. Então, a sabedoria divina desvia a nossa atenção, porque a hora que o meu dedo cortado sarar, a minha dor de cabeça vai estar tão pequenininha que talvez até eu esqueça. Então, mudança de foco é super importante, né? Então, cada elemento da natureza, da criação divina, pulsa com a esperança de um futuro melhor, mais aprimorado. A noite espera pelo dia. Olha a beleza da natureza. Cada pôr do sol nos lembra que o fim de um ciclo é apenas o prelúdio de um novo começo. A escuridão da noite é temporária, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas doenças são temporárias. E é a promessa do dia seguinte, e a promessa do dia seguinte é inabalável. No dia seguinte surge o raiar do dia, no dia seguinte vai surgir a paz do meu coração, a minha saúde. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque se eu não foi do jeito que eu quis, foi de um outro jeito que me fez bem. Era o bem que eu precisava. A flor espera pelo fruto. Olha que beleza. A beleza da flor é efêmera. A gente passa pela rua, vê os pés, as árvores de pés, maravilhosas. Mas se passa 2, 3 dias, pã, caiu tudo. Mas a árvore não desanima, ela carrega em si a esperança e a promessa de um fruto, de uma nova vida que se desenvolverá a partir dela. Então, essas coisas são efêmeras em nossa vida, sempre teremos um amanhã melhor. O verme espera pelo porvir. O humilde verme, em sua condição, lá no escurinho, fechadinho, encerra a esperança de uma transformação, ou de ser uma borboleta, ou algum outro ser. É o ciclo da evolução em sua forma mais pura. Vivemos dias difíceis, de doenças, dores familiares, crises, quedas, mas não podemos nos prender a eles. O lamento excessivo nos paralisa e nos impede de enxergar as oportunidades do aprendizado, do crescimento que a dor, que o erro, que as dificuldades nos oferecem. Sempre que a gente passa por momentos de turbulências na vida, devemos parar e pensar, por quê? O que significa? O que isso está querendo me ensinar? E aí tirar o aprendizado. Numa próxima vez, a gente pode escorregar, mas não nesse aspecto que nós já aprendemos e já absorvemos, né? Então, quando alguém estiver triste, ofereçamos palavras de conforto, de esperança. Quando estivermos cansados, lembremos de Jesus, que chorou, mas seguiu adiante, não parou e deixou exemplos maravilhosos. Quando tudo parecer perdido, olhemos para o alto e vamos encontrar a luz, vamos encontrar a energia que emana e que nos fortalece. A esperança cristã não se limita apenas às lutas deste mundo, ela aponta além da morte para a vida eterna. A vida do Espírito tem início quando ele é criado, porém não tem fim, ele é eterno. Esse é o horizonte que a esperança nos dá, a certeza da continuidade da vida, o reencontro com os que amamos e que caminhamos em direção do nosso verdadeiro lar. O tempo está correndo, mas eu tenho uma historinha rapidinha. Vou contar uma historinha breve. Havia um homem que, após muitas perdas e desafios, caiu em profunda descrença, em profunda depressão. A sua casa tornou-se um ninho de tristeza e a sua alma desanimada, era um deserto. Ele se sentia só, abandonado e pessimista, e o seu ouvido gritava, tudo comigo, por que tudo comigo? Estava muito triste. No entanto,
um pequeno gesto de esperança veio de uma vizinha, que diariamente deixava uma flor fresca em sua porta, uma flor linda, fresquinha, que a gente olhava e via a presença de Deus, sem dizer uma palavra. A princípio, ele olhou, ignorou, aquela flor já nem lhe fazia muito bem, ficou chateado com ela, mas depois ele ficou intrigado. Ele falava assim, quem será que deixou? Por que será que estão deixando essa flor? Aí ele começou a ficar lá na janela, atrás da janela, espiando. Aí ele viu que a vizinha trazia. Aí ele falou, mas o que será que ela está querendo? O que ela quer em troca? Alguma coisa ela quer. Mas a vizinha não queria nada em troca. Ela estava dando um amor, um carinho, e ele percebeu aquela atitude dela e começou a olhar aquela flor de uma maneira diferente, despertando nele o amor, despertando nele a coragem, despertando nele a alegria de viver. Era um pequeno raio de sol em sua escuridão, uma promessa silenciosa de que a vida, apesar de tudo, continua a florescer. Essa pequena semente da esperança, regada pela constância do amor ao próximo, foi o que o impulsionou a buscar ajuda, a reencontrar a fé e, por fim, florescer novamente, tornando-se um exemplo de resiliência, de amor ao próximo. E, através de pequenos atos, podemos colaborar e ajudar a edificar os que ainda não despertaram para a vida. Hoje, como ontem, a luta é contínua e a entrega deve ser total. O mundo atrai e se asfixia com os tóxicos excessivos dos bens materiais, da luxúria, do gozo febril. É indispensável a resistência aos hábitos daninhos e a aspiração a uma vida de emoções mais elevadas. A esperança é a ponte entre as nossas lágrimas e os sorrisos que ainda virão, porque com Cristo todo amanhecer traz um recomeço. Que a esperança seja a estrela a nos guiar, mesmo nas noites mais escuras, lembrando-nos de que a luz da santificação reside em nossos corações. Por que reside em nossos corações? Porque temos todas as potencialidades para vencermos as nossas fragilidades, os nossos vícios, os nossos medos. Porque quando Ele nos criou, Ele deixou nos nossos corações todas as sementinhas das virtudes. E cada um as desenvolve segundo as suas vontades. Portanto, tenhamos vontade de ter o Cristo em nossos corações e deixar que essas sementinhas floresçam a cada dia. E vamos encerrar orando, pedindo a Jesus, a Mãe Santíssima, que fortaleçam as sementinhas dos nossos corações e a nossa vontade, para que possamos regá-las com a vontade, com a disciplina, com a disposição do aprendizado do Evangelho de Jesus. Que as nossas dores, Senhor, não sejam tropeços, mas sejam exemplos daquilo que não devemos fazer, daquilo que devemos aprender, e a certeza, Senhor, da sua justiça. Se estamos passando por momentos, é porque estamos precisando aprender. Que façamos as lições cada dia melhor, para que possamos nos livrar das cargas que carregamos por nossas próprias culpas. E nesse instante, Senhor, pedimos de maneira especial pelo nosso Brasil. Olhe pelos nossos dirigentes políticos e religiosos, por este povo maravilhoso, dando-nos a esperança e a certeza do amanhã melhor. Pedimos pela nossa creche, Amélia Rodrigues, as nossas crianças, os assistidos, todas as pessoas que de alguma forma estão conectadas com estes pontos de luz. Creche Amélia Rodrigues, Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Agradecidos que somos, Senhor, pedimos que permaneça em nossos corações, fazendo morada, permanecendo todos os dias, principalmente naqueles momentos em que nos sentimos
tão pequenos. A sua luz nos engrandece. Muito obrigada. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.